E ele me chama para falar de JavaScript. Bom dia, pessoal. Estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, William. E, bom, nós vamos falar de Async Await com JavaScript. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou programador na Lambda. Vocês me acham fácil no Twitter ou nesse Facebook. Aí para quem ainda usa o Facebook. Nos últimos dias eu tenho tweetado muito sobre como se proteger do Facebook. Então, se você tem interesse em saber isso, tenho falado sobre isso. Sou escalador e ciclista, estava escalando aqui em Curitiba ontem, lá no Campo Base, muito legal. Aqui eu estou palestrando na RubyConf, então assim, eu trabalho com várias tecnologias e .NET é que eu falo mais, mas a gente já entregou na Lambda, aliás, falando isso, projetos de Node, projetos de Ruby, projetos de Java. A gente gosta de tecnologia, né? A gente tem feito muito projeto mobile ultimamente, porque atualmente está tendo muita demanda. E a gente pode falar que a gente já amava Linux antes da Microsoft, né? A gente tinha parceiro Microsoft Code, um monte de coisa, a gente já fazia Linux, quando todo mundo que trabalhava parceiro Linux, MVP, todo mundo falava mal do Linux, a gente falava, mas meu, Linux é mó legal. E agora todo mundo acha Linux legal, mas a gente já achava há muito tempo. E a gente tem um podcast, quem aí ouve o podcast da Lambda? Pô, legal, cara. Obrigado. A gente gosta muito, é a minha mídia preferida, eu tenho dezenas de podcasts que eu estou ouvindo o tempo todo. Ontem vocês viram o podcast da Cristina, a Cristina falando, ela tem um podcast chamado Rocket, é muito legal também, em inglês, né? E a gente fez o podcast, então a gente fala de várias coisas legais e quem curtir, o endereço é esse. E a gente gosta muito de diversidade, vocês estão vendo, a gente fez esse slide aqui, porque basicamente a gente valoriza muito a ideia de diversidade. Tem um manifesto do qual eu ajudei a criar, onde a gente fala que a gente acredita que a diversidade em suas diversas expressões deve ser respeitada e valorizada, que uma sociedade mais diversa é uma sociedade melhor. A maneira que a gente faz isso na Lambda é basicamente assim: já que a sociedade brasileira não é 100% branca, na verdade ela não é nem 50% branca, por que a empresa é tão branca, né? Por que mais da metade da nossa população é feita de mulheres? Por que tem tanto homem dentro da empresa? Então a gente está tentando equilibrar para que a empresa reflita a sociedade brasileira, para que a gente tenha a representatividade de quem a sociedade brasileira é e quem a gente é como empresa. E a gente acha que a gente é melhor por causa disso. A gente é mais forte porque a gente é mais diverso, né? E a gente tem vagas, tá? Então a gente tem vagas o tempo todo, né? Eu não sei nem se tem vaga de .NET agora, eu acho que tem, mas tem vaga o tempo todo, tem alguma vaga lá, então é sempre em São Paulo, a gente não trabalha remoto ainda, mas a gente convida aí quem estiver procurando para conversar com a gente. Bom, vamos para o assunto, que eu tenho pouco tempo. Então, nós vamos falar de Async Await, e é importante, eu vou dar um histórico mais ou menos de como a gente fazia trabalho assíncrono e como é que a gente está fazendo agora, né? Então, só para a gente fazer um recap rápido, ECMAScript 1 surge em 97 com callbacks, que é algo que todo mundo conhece. Até 99, o ES3 não tinha functional expressions, que é quando você declara uma variável igual a uma função, sabe? Não tinha aquilo, surgiu só em 99. E aí, 11 anos até a gente começar a ter promises com bibliotecas, né? Então o Q, o Bluebird são mais ou menos dessa época. Generators e promises consolidam no ES6, 2015, e no ES8, 2017, Async Await. Então, cara, é engraçado porque a gente teve esse hiato de 10 anos aqui no meio, né? E aí surgiram coisas como Flash, Silverlight, porque era ruim programar em JavaScript, né? Eu programei muito JavaScript nessa época e era um bruto sofrimento. Então vamos ver, callbacks, né? Vamos lá, falar de assincronia, né? Difícil de trabalhar, Pyramid of Doom, vocês já vão ver ela, é horrível, vocês já viram ela ontem. E laços e condicionais complicam tudo. Então eu vou dar uns exemplos aqui. Primeiro a Pyramid of Doom, né? Você faz isso aqui tudo para dar um alert no final, né? Porque isso, JavaScript era isso, cara, em 2005, sei lá, é a única opção que você tinha, né? Então é essa pirâmide que vai se formando conforme você vai tendo um monte de callbacks, né? Horrível. Então eu quero só mostrar, todas as demos, vocês vão ver, estão no repositório do GitHub, todas, tá? É o mesmo repositório, JS Async Await, nesse bit aqui, tá? Então é só você clonar lá e você pode usar, e eu vou publicar esse slide depois, eu anuncio no meu Twitter, que eu vou mostrar de novo no final. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Deixa eu rodar aqui para vocês verem.
Tá. Não, tá. Então, callback. Então, nós vamos rodar aqui o arquivo index com Node, né? Ficou meio grande demais, peraí. Eu pus grande, mas eu não imaginei que ia ficar tão grande, peraí. E agora deu uma travada louca aqui. Acho que agora vai. Dá pra ler aí no fundo? Tá? Beleza. Então, basicamente eu estou lendo os conteúdos do mesmo diretório, tá? E aí, então, a primeira coisa aqui na raiz, né, dele, eu saber o que tem aqui. Então, aqui está misturado diretórios e arquivos. Aí, eu tentei achar um arquivo que não existia e ele me deu esse erro, certo? Aí depois eu tentei achar um arquivo que existia e ele falou, beleza, tá certo, é um arquivo mesmo. E aí eu listei os diretórios somente, tá? Então é o mesmo conteúdo que está aqui em cima, mas só que só os diretórios. Então aqui tem o if, aqui tem um while, eu tenho um while com o if, certo? E aqui é só um while, tá? Na verdade é só uma função que eu vou chamar. Então quando você está fazendo coisa simples, então aqui ó, vocês estão vendo a chamada, deixa eu esconder aqui. Vocês estão vendo as chamadas e é muito simples. Esse arquivo que executou o index, ele é muito simples de ver, sabe? Ele chama a função e aí ele exibe o que ele achou. Então esse arquivo ele é de boa, não tem problemas aqui. O problema são os outros, né? Então vamos ver, por exemplo, o getContents. getContents é de boa também. Ele estão exportando e tal. Então VS Code é maravilhoso, me ajuda a achar esses negócios. Está usando a função readdir nativa do Node. E aí todas as funções do Node, porque na época não tinha nada, Promise era um negócio novo e tal, eles fizeram tudo com callback, então temos que viver com isso, né? Então eu estava chamando ela passa um callback, o padrão no Node é primeiro passar o erro, depois passar o resultado, certo? Então você tem que receber 2 argumentos. Algumas funções quebram isso é problemático, mas em geral, e isso não é só o Node que faz, todas as bibliotecas do Node fazem primeiro o erro, depois o resultado. E aí podem ter vários resultados, né? Então aqui só tem um, mas poderiam ter várias variáveis, tá? Depois, vários argumentos ali. E aí ele checa o erro, se tem um erro eu preciso retornar de imediato, porque eu não posso continuar, certo? Tem que tratar o erro. Não tem try catch, não vai ter nunca um lançamento de uma exception aqui, né? Um erro. E aí se está ok, eu chamo o callback passando nulo para o erro e o resultado. Então, na verdade, assim, eu podia só retornar readdir, porque o que eu estou fazendo aqui é readdir. Isso aqui é só um encapsulamento de readdir, tá? Então, só fiz para vocês poderem ver o que está acontecendo. Aí, no isFile, já começa a ficar mais divertido, né? Porque tem um if ali. Então, ele está chamando a função stat, né? Que retorna informações, ela replica a função do Unix de stat, né? Que dá informações do arquivo. Aí, de novo, aqui eu tenho que tratar o erro, aqui eu não poderia retornar só stat, porque no final eu tenho que chamar isFile, que me disse se aquele arquivo é um arquivo, né? Que aquilo que eu encontrei é um arquivo, aquele nó é um arquivo. Legal. É a mesma coisa para a mesma função para o arquivo que não existe. E aí os diretórios, é aí que o negócio fica complicado, tá? Porque aí tem um while com um if. E aí você quer se matar, certo? Porque isso é o melhor que a gente consegue fazer. Tá? Então eu vou apontar as cagadas, porque não tem outra palavra, né? Olha só o problema. Eu estou fazendo um for, eu fiz o readdir e obtive os conteúdos, mas eu só quero os diretórios. Então eu preciso fazer o quê? Chamar stat, certo? Então eu estou iterando sobre esse array, né, de diretórios aqui, né, pegando aqui o conteúdo, beleza. Podia ter feito for off, era mais bonitinho, né? Mas achei aqui o caminho completo do arquivo e chamei stat nele, beleza. Só que pode ter dado erro. Se deu erro, eu preciso retornar. O que já é problemático, né? Eu vou chamar o callback, se eu tiver vários erros, o callback vai ser chamado várias vezes. Tem um erro aqui, isso aqui não devia estar acontecendo, nem tinha percebido, mas é problemático isso aí, né? Aí eu vejo se ele é um diretório. Se ele é um diretório, eu coloco ele nesse array dirs. E se eu já iterei por todo mundo,
aí eu chamo o callback com o resultado final. Por isso que eu não estou fazendo for off, eu tenho que fazer for in, porque eu preciso do índice, certo? Para saber se o índice é o último. Então eu já iterei por todos os caminhos ali. Então, para poder fazer um simples while ali, eu tenho que fazer todo esse controle. Já passei por todos os nós? Já. Então retorna. Horrível, horrível, horrível. Certo? Outra coisa interessante para vocês notarem é que não necessariamente as coisas acontecem em ordem. Então, olha só. Eu estou chamando ali, ó, get contents isFile, depois isFile com erro, depois get dirs. Mas não foi isso que aconteceu. Ele mostrou, depois ele mostrou o erro antes de mostrar o isFile. Você não tem garantia de sincronia, porque os callbacks podem ser chamados em qualquer momento, em qualquer ordem. Certo? É um Node que, de repente, o que acontece é que o Node faz uma chamada para o SO, certo? E o SO, quando ele chama lá o stat, né, o SO vai fazer o trabalho dele e o retorno acontece quando o SO terminar. E nesse caso aqui, o do erro retornou antes, certo? E aí, a ordem que isso foi exibido para a gente na tela ficou diferente também. Tá? Então, isso pode acontecer de eu chamar de novo aqui e ele olha lá, mudou a ordem, o isFile true apareceu antes. Certo? Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Não, tá, você vai se ferrar se tentar controlar esse negócio. Legal. Então vamos falar então de generators e iterators. Surgiu junto com promises, né? Então é o yield, chamado yield, né? Não é feito para controle de sincronia, tá? Eu já vou falar para que ele é feito. Ele chegou tarde junto com promises, que são melhores para trabalho de sincronia, nós já vamos ver lá em seguida. Então, para que serve? Mas pode ser usado. E na época que estava surgindo isso, o pessoal estava falando, dá para fazer, né? Então, vamos experimentar e tal. Então, generators é o seguinte, é uma função geradora, e a função geradora gera um iterator. O iterator é uma coisa sobre a qual você itera, certo? Então, aqui você tem uma função geradora, ela é um generator, certo? De Fibonacci. E aí, o legal é que generators podem ser usados para gerar listas infinitas, certo? Então, Fibonacci é uma lista infinita, né? E aí eu estou iterando em Fibonacci com o for off, né? E aí, quando ele chega nesse número, que é o maior número dentro de Fibonacci que o JavaScript consegue expressar, aí eu paro, certo? E senão eu vou escrevendo ela. Tá? Você pode fazer uma lista infinita. É para isso que serve generators e iterators, tá? Eu não vou nem fazer a demo, mas eu ia demonstrar isso aqui, mas acreditem, isso aqui vai basicamente escrever na console uma série de números e é isso aí, tá? É para isso que serve. Vamos em frente, que senão eu perco tempo com as coisas mais legais, tá? Na verdade tem uma demo que eu quero fazer, só para mostrar para vocês que isso é horrível. Eu não vou fazer aquela lá não vou fazer aquela demo específica lá do Fibonacci, eu vou fazer uma demo com controle de sincronia utilizando generators e iterators. E é horrível e vai doer um pouco os olhos de vocês, mas é melhor do que usar callback já. Tá? Então olha só. Eu estou usando as mesmas funções, elas têm os mesmos nomes, tá? Só que eu sou obrigado a botar ela dentro dessa função run. Tá? E aí eu boto o yield das funções assíncronas que eu quero chamar. Tá? Muito código que está transpilando como Babel, por exemplo, o TypeScript usa generators e iterators porque eles simulam muito async await, tá? Então é uma maneira de resolver esse problema. Então ele vai fazer, e aqui eu tenho garantia de controle de fluxo, certo? E essa função run, ela é horrorosa. Então a gente esconde ela e não leiam ela. É basicamente essa função aqui que faz com que o fluxo continue na ordem certa. Então ele vai passando pelos yields, executa e vai caindo ali. Tá? Eu botei o meu que dá erro no final, porque por algum motivo, se eu coloco o que dá erro antes, ele não funciona mais. O arquivo para de processar, não sei se é um pau no Node ou no meu código, não sei. Tá? Mas ele vai funcionar e a gente tem garantia de sincronia. Então, da ordem, na verdade. Então, se eu fizer aqui, Node Index, ele vai executar na ordem certa. Sempre. Certo? Então, essa ordem não vai mudar. E aqui a gente tem, vamos ver o caso mais complicado, que é o caso dos diretórios. Ele continua muito ruim.
tá? E a função ela precisa retornar uma outra função para ela poder ser utilizada, tá? E eu ainda estou tendo, né? Então aqui eu tenho ainda o readdir e o stat, eu estou tendo que usar callbacks ainda dentro de um for, tá? Então olha só, o consumo fica um pouco melhor, mas a produção do código ainda, o código da função getDirs ainda é muito feio, tá? Então assim, melhor, mas ainda ruim. Aí promises, cara, a vida ficou muito melhor. Milhões de vezes melhor que o callback, mas não é grátis, tá? Promise vai ter um impacto de desempenho, mas se você está usando JavaScript, você já não está preocupado com isso. Se quisesse desempenho, você está usando Java, Rust, C#, sei lá. Você não está usando JavaScript, tá? Então você paga um pequeno custo. Os caras ficam fazendo, não, olha só, Promises é não sei quantos % mais lento que JavaScript, que callbacks. Tipo, ninguém se importa, você está usando JavaScript, dane-se, né? E tipo, você não está fazendo processamento pesado com JavaScript, não é para isso, né? Então, muito melhor, não tem mudanças na linguagem, então Promises não exige que você use ECMAScript, sei lá qual versão, tá? Porque você faz Promises com uma biblioteca, tá? Uma biblioteca de Promises qualquer, como aquelas que eu mostrei mais cedo, Kill, Bluebird, etc. Ela gera um problema de escopo das variáveis, acho que eu vou mostrar isso daqui a pouco. O tratamento de erros é bem melhor, mas eles podem ser engolidos. Se você não cuidar, os erros de uma promise que não foi tratado, ele some, desaparece, tá? No Node, acho que na versão atual, na versão 9, se você não trata uma rejection de uma promise, o processo crasha. Mas até a versão 7, ou eu não lembro o nome da versão, ele era simplesmente engolido. Então começou com bibliotecas, depois foi para a biblioteca padrão do JavaScript na versão 6, 7, já está na biblioteca padrão. Então, vamos ver. 1000 vezes melhor. Fiz muito código com promises quando a gente não tinha ainda async await. Então, aqui, ó, eu vou rodar, o resultado vai ser o mesmo. Promises. Então é basicamente o mesmo resultado. Perceberam alguma diferença de desempenho? Nenhuma, lógico que não. Mesmo resultado, o código fica muito mais limpo. Então olha só. Primeiro é que eu tenho garantia de sincronia, né? Porque, na verdade, assim, é mais ou menos, depende de como é que a estrutura foi feita. Se a estrutura está toda baseada em promise, você tem, senão, se você tiver callbacks na ponta, o que geralmente você vai ter, aí você não tem, né? Então, você pode ter um problema ali também. Então, porque essa função show, ela roda de maneira síncrona e já passa para a seguinte. Então, se de repente essa daqui resolver a promise primeiro, a gente vai ter a promise sendo escrita primeiro. Por isso, inclusive, que o console log escreve essa string junto. Porque o que pode acontecer, se eu escrevesse aqui, por exemplo, console log e daí show só do getContents, não funcionaria, porque pode acontecer fora de ordem. Tá? Se fosse promise até o final, não teria esse problema, mas nunca é. Né? Então, é mais ou menos garantia de sincronia. Então, esse código, o código está simples, está fácil de entender, não tem muitas complicações ali. E aqui vocês podem ver o primeiro uso de promise com promise.then. Uma promise é basicamente uma função, um objeto que tem um método then. Certo? Isso é uma promise. Esse then, ele tem que ter uma função, ele recebe 2 argumentos. A primeira é uma função que ele vai passar o resultado, e o segundo é uma função que ele vai passar um erro, se tiver. Então, ou ele chama um, ou ele chama o outro. Beleza? E o then, ele retorna outra promise. Então você pode encadear promises. Tá? Então isso começa a ficar interessante. E outra coisa interessante é o seguinte. Se dentro de uma promise, o resultado dessa promise for outra promise, a infraestrutura de promises resolve aquela promise. Então, por exemplo, se esse result fosse uma outra promise, ela seria resolvida antes dele ser chamado result. Entendeu? Então, por exemplo, vamos dizer que getContents, o resultado de getContents não fosse o array de conteúdos, fosse uma outra promise. Ela vai ser resolvida
e só depois que ela for resolvida pro array de conteúdos é que essa função aqui vai ser chamada. O que permite que você alinhe as coisas. Então isso é muito útil. Tá? Então, vamos ver como é que fica o caso simples, que é o getContent que não está fazendo nada. Só chamando lá o readDir. Né? Então eu estou chamando o readDir e olha só, retornando uma nova promise, e aí ela resolve o reject, que são funções de callback. Tá? Então, como o mundo era callback, promise e callback se conversam bem. Então eu estou chamando aqui via callback o readDir, se deu um erro eu chamo a função de reject, se deu certo eu chamo a função de resolve. É assim que você transforma um callback numa promise. Tá? Então aqui é meio feio, mas ele permite que eu use promises lá do outro lado. Vamos ver o isFile. No isFile eu já estou usando um cara chamado Promisify, que vem dentro do Node. Lembra que eu falei que o Load tem aquela característica de sempre retornar nos callbacks, primeiro o erro, depois o resultado? O Promisify entende isso. E sabendo desse padrão, ele vai sempre olhar se o primeiro resultado é um erro, tem alguma coisa lá ou ele é nulo. Se ele tiver uma coisa, ele vai chamar a função de erro da promise. Senão ele vai chamar a função de sucesso. Então, isso permite que eu possa aqui fazer o Promisify da função stat e chamar ela direto. Certo? Então, olha só. Eu recebi aqui o caminho, chamei o stat, chamei o ponto .then, e aí retornei esse file. Já ficou bem mais fácil de entender. Certo? Então, o meu código já começa a ficar mais limpo com o uso desse Promisify. Tá? O único problema do Promisify é se ele não segue o padrão, erro e resultado. Tá? Aí você tem como resolver, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, e vamos ver o while, né? Que é o cara que realmente é complicado. Assim, você trocou de problema. Tá? Então, eu estou usando aqui o Promisify também. Então, as minhas funções elas estão promisificadas, a readDir e a stat, beleza? Então, agora elas retornam promises. Eu também tenho que fazer o for com o indexador aqui, né? Então, o problema é o seguinte. Eu tenho vários itens no meu diretório, eu preciso saber quais são diretórios e quais não são, né? E aí, eu tenho que criar várias promises e quando todas terminarem eu retorno, certo? Então no caso eu não estou usando o i, na verdade, aqui podia ser um for off, finalmente podia ser um for off. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando, tem uma array de promises aqui, aí eu estou chamando uma promise que eu estou colocando ali dentro da array de promise, que faz o trabalho de stat e isDirectory, né? E aí aqui eu faço promise.all. Essa função all, ela vai resolver quando todas as promises que estão no meu array de promises resolver. Certo? E aí ela vai me retornar um array de resultados, que são esses dirs aqui. E eu retorno, olha só, eu filtro esse array para ter somente os que têm objetos e que não são nulos, né? Os que são truthy aqui, né? Então eu filtro para retornar só os diretórios. Porque aqui, ó, eu dou return content somente se for diretório. Então, se for um arquivo, ele vai retornar undefined, certo? E aí eu já filtrei, tá? Então, eu preciso fazer dessa forma. Então, eu chamo stat.then, se for diretório, eu retorno o conteúdo, se não, undefined, e aí eu filtro depois. Um pouco melhor, né? Não é muito melhor, na verdade, que o callback, mas ainda tem que ficar aí nesse... Esse código é meio estranho, sabe? Você está lidando com ele, tá bom, tal, mas... ele é meio, assim, é mais ou menos, né? Então tá bom. E acho que o que eu posso mostrar aqui também é o seguinte, ó. Lembra que eu falei que as promises são resolvidas se elas estiverem alinhadas? Aqui é exatamente esse caso, ó. Porque, ó, return readDir.then e ele está retornando uma promise. Promise.all retorna uma promise. Certo? Só que a gente não vê isso. Você não tem que vir aqui... Você não tem que ir lá no código que chama o getDirs, né? Aqui tá, cadê? Né?
Eu não estou tendo que aqui e verificar se ele é uma promise para chamar o ponto .den, ou se ele é um array, etc. Não, o sistema de promises resolve isso. Então isso é muito útil. Tá? Então é muito comum você ver uma chamada .den, aí ela tem um resultado .den, e aí você vai resolvendo isso. Tá? E vai ficar o código vai ficar encadeado. Tá? Legal. Isso já estava muito bom. Aí demos o próximo passo, para o async await. Tá? O async await, a gente está, na verdade, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, beleza. É um próximo passo. Então, o que ele foi feito? A gente utilizou a infraestrutura de promises para fazer async await. Então, todo aquele mundo que a gente criou de promises vai poder ser utilizado em conjunto com a async await. A async await depende de promises. Isso foi mega inteligente porque a gente não vai ter que criar uma infraestrutura para usar a async await, ela já está lá. Então, você pode fazer await em qualquer promise. E a promise não precisa ser a promise que está lá na biblioteca padrão do JavaScript. A promise é qualquer coisa que tenha uma função then. Tá? Que segue lá o padrão que a gente falou. É criado para resolver o problema de assincronia. Tá? A origem do async await veio no C#. A Microsoft criou o C# 5, 6 anos atrás, ou C# não, o async await para o C# 5, 6 anos atrás, para resolver o problema de assincronia no Windows 8. E aí todo mundo ficou louco porque os caras inventaram lá, começaram a copiar. Então agora tem async await num monte de linguagens. Tá? E o código parece código síncrono. Esse é o grande lance do async await. Você não percebe que aquele código é assíncrono. Como a gente percebeu ali, no caso do promise.all, etc., você percebe. E ele continua sendo não bloqueante. O código parece síncrono, mas ele é não bloqueante. Então, JavaScript a gente tem uma thread, certo? Se você bloqueia a thread, o que você não consegue fazer com o JavaScript, você teria que ter um módulo feito com código nativo, né? Você bloqueou todo o programa. E o async await, apesar de parecer que ele está fazendo isso, ele não está. Então ele continua não bloqueante, então nada muda com relação ao desempenho do seu código. E os laços incondicionais são triviais, vocês vão ver. Então aqui a gente eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu vou passar passo a passo para ficar claro esse debug aí, tá? Então eu tenho um método A, ele espera o método B. Então como é que funciona? Eu marco como async, e quando eu quero chamar uma função assíncrona que retorna uma promise, eu faço await. Então ele está chamando aqui, passando o método B, passando o valor A, e ele tem o resultado 1. E depois ele pega e executa o método C, passando o resultado do 1, do método B. Pega o resultado 2 e escreve. Beleza? Isso com callback seria um inferno. Certo? Com promise você faria .den, né? E aí você conseguiria fazer isso daí. Tá? Então, olha só, vamos ver o que acontece. Primeiro eu vou entrar no método B, aí eu vou ter um sleep. O sleep, como é que você faz um sleep com async await, né? É muito fácil. Você faz uma promise que vai resolver com set timeout em tantos milissegundos. Trivial, certo? Então ele vai esperar 100 milissegundos, vai cair no set timeout, né? E aí vai cair aqui para o return do B. Então ele vai retornar A_B, certo? Aí em seguida ele vai chamar o método C passando A_B, vai esperar de novo 100 milissegundos, de novo passando por ali, e aí em seguida ele vai retornar A_B_C e vai escrever esse valor. É isso que está acontecendo, nessa ordem. Enquanto a gente está esperando aqui os 100 milissegundos resolver, a thread do JavaScript está livre. Então se tiver outras coisas acontecendo, ela está fazendo essas outras coisas e vai ser colocado no final lá da stack de execução o timeout. Tá? Não vou entrar nesses detalhes de como isso o JavaScript funciona, tem milhões de palestras explicando como é que essa stack de execução do JavaScript funciona, mas ela vai funcionar exatamente da mesma forma, e é isso aí. Então vamos ver, é aquele mesmo código que a gente tinha até agora, só que com async await. Tá, então, mesma coisa, eu estou passando aqui a função show, certo? Aqui eu podia ter feito console.log e contents antes, se eu quisesse, né? Mas porque a ordem é garantida.
mas não fiz, enfim. E aí aqui é a sync, e aí ele está exibindo a await promise, certo? E aí ele escreve aqui na console o que ele achou, tá? Então todas essas funções, elas retornam, olha só que legal, né? O JavaScript, o VS Code, ele é esperto, né? Ele sabe que elas retornam uma promise de array de string. Então, vamos ver o que está acontecendo no caso simples, certo? Que é o getContents. Ele está chamando o PromiseIfy e está fazendo dir, readdir. Aqui, na verdade, eu podia ter feito getContents é igual a readdir, certo? Porque na prática ele não está fazendo nada. Beleza? O isFile é uma sync function, ele dá um await no stat, porque o stat, olha só, lembra que eu tenho o PromiseIfy que retorna. Então o stat virou uma promise de stats, certo? Você sabe como é que ele faz isso, o VS Code? Como é que ele sabe que o stat é uma função que retorna? Você sabe como é que ele faz isso? Isso é o TypeScript. Existem tipos para diversas bibliotecas, entre elas do Node, escritos em TypeScript, e o VS Code está baixando esses tipos e me informando. Você consegue, quando você abre um parênteses aqui, olha, você sabe que ele vai te ajudar a te indicar o que você está passando. É muito louco. Então ele está dando um await nessa promise de stat e aí depois retornando esse file. Ficou bem mais limpo, certo? O código ficou bem mais limpo. Mas o negócio realmente fica interessante quando a gente entra no getDirs, que tem um while ali, um for, né? Que não precisava nem ter esse i aqui, não sei, mantive, eu acho que eu fui refatorando e acabei não tirando, né? Basicamente, o que ele está fazendo? Vamos lá. Chamou await readdir, né? Então tem que ser uma função assíncrona, né? É uma function expression nesse caso, né? Podia ser uma async function, mas é uma function expression. Então ele está dando um await no readdir, pega os conteúdos, tem todos os arquivos e diretórios misturados, certo? Aí ele faz um for e dá um await no stat. Se ele é um diretório, ele coloca no array de diretórios e no final ele simplesmente retorna o array de diretórios. Eu não preciso fazer promise pontual em lugar nenhum, certo? Só tem um detalhe aqui que é importante ficar sabendo, né? Esse código, ele pode ser mais lento do que o código com promises nativas. Por quê? Porque esse código aqui é síncrono. É um item, né? Arquivo ou diretório por vez. Enquanto que o outro, ele faz todos de uma vez. Ele faz promise.all e todos eles estão executando um junto com o outro. Porque lembra que a gente está esperando o sistema de arquivos responder. O outro pode ser mais rápido, certo? Em geral, não faz diferença. Nesse caso, se fosse uma árvore de arquivos muito grande, a gente talvez percebesse impacto, tá? Mas o foco aqui não é discutir desempenho, o foco aqui é a gente discutir a leitura do código. Notem que a leitura do código ela é síncrona, você não percebe que esse código é assíncrono. Beleza? E o código executa sempre, a gente tem garantia de execução por causa do async await. Então o código vai ser sincronizado. Tá? Então esse código nunca vai dar resultados diferentes quando a gente executar. Não importa quantas vezes você execute, não vai dar diferença. Então, mais uma vez, se você precisa fazer várias coisas em paralelo, você ainda pode usar o promise pontual e você dá um await nesse cara, mas você vai ter que fazer aquela coleção, aquele array de promises e depois dar await em tudo. Vai funcionar o await ali também. E vamos ver como é isso aí acontecendo. Eu tenho um exemplo aqui de desempenho, tá? Para vocês verem. Então, cadê? Vou chamar um Node Server aqui. É basicamente um servidor que responde numa porta, ele não faz nada demais. E aí eu tenho aqui, ó, um exemplo desse all, onde ele executa em paralelo com promise.all ou não. Então, o sequential no caso que eu escrevi aqui,
ele leva 3 segundos para terminar, e com promise.all ele leva 755 milissegundos. Então assim, ele deve estar dando um await ali de mais ou menos 800 milissegundos, 700 milissegundos, só que esses aqui rodam em ordem. Por quê? Vamos ver, ó. No que é sequencial ele faz await request, await request, await request, certo? E no outro ele simplesmente faz await promise.all, e aí ele passa um array, request, request, request. Então, a diferença é, no primeiro caso, ele espera cada um para terminar, e no segundo ele faz os 3 juntos. Certo? Então, você ainda pode usar o await, só que você tem que saber como usar. Beleza? Isso aí é natural. Em qualquer linguagem que vai ter assim que é o await, você vai ter o mesmo comportamento. Tá? Então, você tem que saber usar. Então, por exemplo, caso mais comum, você está numa aplicação web e vai fazer 4, 5 requests para outras APIs e tal. Pô, se eu posso fazer esses requests de forma independente, ou seja, o segundo request não depende do resultado do primeiro, então você faz ele de maneira assíncrona, depois você coleta tudo com await. Beleza? Isso é padrão bem comum. Então você tem a Async Function Declaration, que é o que eu tinha mostrado antes, e ela vai virar uma Async Function, ECMAScript 8 só, tá? Ou Babel, TypeScript, etc. E você tem a Async Function Expression, que é a variável que está recebendo uma Async Function, tá? Então nesse caso aqui, eu acho que esse cara vai ser um objeto, não lembro. E você pode usar arrow, tá? Nesse caso aqui, só nesse caso aqui, você pode usar arrow, tá? Então, async, parênteses, né? Então assim que você faz. E aí a flechinha com await lá dentro. Só que você só pode ter uma expressão aqui, tá? Igualzinho uma function expression, só que com await, async. O legal de tratamento de erros é que você vai ter uma call stack objetiva com tratamento de erros num único local. Então deixa eu mostrar isso rapidinho, antes que eles me expulsem do palco, que eu já estou em cima da hora. Então aqui, ó, tratamento de erro. Se você fizer node error, notem que o tratamento de erro mostra linha 16, 10, 7, 2, 5 e 2, que é 16, 7, 5 e 2, exatamente aonde o erro aconteceu. Isso não é fácil de resolver com promises nem com fallbacks, tá? E tratamento num único local, ó, dentro do catch. Com promises você também tem isso, tá? Com o catch lá no final. Com callback e iterators é inferno. E debug, muito mais simples, com uma chamada linear. Deixa eu mostrar para vocês esse debug. Então aqui, olha só. Vou botar o breakpoint aqui, F5. Bom, aí, olha só. Eu vou dando F11 e ele vai simplesmente executando exatamente como você esperaria, certo? Então é linear, é síncrono, não é código síncrono isso, mas parece código síncrono quando você está debugando. É lindo. Para quem teve que fazer debug código assíncrono era uma tristeza. Então, dicas: utilize o utils.promiseFile, tem no Node, tá? Pegadinhas: esquecer a await leva a bug difícil de matar. Você vai ter o resultado é uma promise e não acontece como você queria. Utilize TypeScript, você não vai ter problemas. Aonde? No Node, desde a versão 7.6, na versão LTS, na versão 8. E a gente tem basicamente cerca de 1 ano já com isso tudo nos browsers presentes, mas não no IE, né? Lógico. Então assim, está razoavelmente estável nesse momento, tá? TypeScript e o Babel suportando isso há muito tempo, já desde antes do ECMAScript aparecer. A spec está no TC39, foi proposta pela Microsoft, tá? Vocês podem ler ela aqui. O repo, que é aquele bit que eu passei antes, é esse daqui. E acho que eu não tenho tempo para dúvida. Tempo para 2 perguntas. 2 perguntas, vamos lá, levanta a mão. Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? A explicação foi muito boa. Não? Foi boa? Sem dúvidas. Ou não. Foi muito confuso, ou ninguém entendeu nada, ou foi bom pra caramba. Ou tu tá com vergonha, né? Então assim, vamos comprar. Eu tenho adesivos
Ali embaixo. Alguém tem alguma pergunta? É que os caras vai maturando a pergunta. Pô, o problema é que os caras me sacaneiam também. Você tem uma pergunta? Não? O que você fez assim? Eu achei que você tinha. Vamos lá. Nunca ninguém lá na frente pergunta, né? Vocês já viram isso? Você tem que... Eu tinha, mas minha prova não funcionou ainda. Estamos esperando a promessa do Mago resolver, daí ele vai perguntar. Tudo bem? Eu achei interessante, eu só queria saber assim, você falou que não roda no IE. Existe algum jeito de rodar? Alguma biblioteca, alguma coisa que dê suporte? Sim, com Babel você consegue, ou o TypeScript vai rodar no IE. TypeScript também? TypeScript também. Já ia responder assim, não, o IE não roda. Não usa IE, tá? Se você gosta muito da Microsoft, usa Edge. Ali na frente? Peraí, tô chegando. A limitação de arrays dentro das promessas lá. Tem que você consegue, tipo, para ter performance, quanto eu consigo? E quanto é a memória da máquina? Não, a diferença, né, quando você chama promise.all, passando um array de promises, o que ele está fazendo basicamente ele está esperando todas elas resolverem para ele dar continuidade no código, entendeu? Então, a questão não é a memória da máquina, é basicamente as operações que você está fazendo. Se são operações nativas com JavaScript, elas na prática vão rodar sequenciais. Porque código só é assíncrono, mesmo quando você tem, normalmente no Node, quando você tem que fazer I/O, ou quando você tem que fazer um processamento intensivo, né? Então, fora desses casos, você não vai ter nenhum impacto no desempenho do programa, porque o código na prática vai rodar de maneira síncrona, entendeu? Se eu tiver vários núcleos, eu não consigo mandar lá. Vários o quê? Núcleos. Para núcleos de processamento. Se eu precisar quebrar eles, não. Aí você vai ter que ter vários processos do Node. Do Node. Porque o Node só tem uma thread, JavaScript só tem uma thread. Então você não tem como ter código paralelo, verdadeiramente paralelo no JavaScript, tá?